Olá pessoal, eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e hoje eu trago um tema que está em moda na área de gestão de pessoas, de gente, gestão de recursos humanos, que é o fit cultural. Na verdade, eu já trabalho com fit cultural há mais de 20 anos em vários países, com várias nacionalidades. Então eu quero te mostrar aqui na prática o que é o fit cultural, como a gente faz para avaliar o fit cultural e quais são os benefícios da gente avaliar o fit cultural. Mas para isso eu preciso que você fique comigo aqui até o final desse vídeo. Bom, eu vou te contar tudo sobre fit cultural logo depois da vinheta. Vamos começar com o conceito de fit cultural. Quando a gente fala de fit cultural, a gente está falando em avaliar o alinhamento que um candidato ao emprego ou uma pessoa que já trabalha na organização tem com os valores e com a cultura organizacional. Então, da onde vem esse nome fit cultural, né? Fit vem do inglês de servir, né? Então, servir naquela cultura, estar alinhado com aquela cultura, caber naquela cultura. Mas da onde vem o fit, né? O fit, na verdade, vem do inglês. E se a gente olhar no dicionário, não repare no meu dicionário porque ele já está bem usado, a gente vai ver que fit tem meia página de descrições e de sinônimos, etc., de significados. Então a gente diz no inglês que fit serve para quase tudo, mas aqui o sentido da palavra é você realmente ver se aquela pessoa encaixa nos valores e na cultura da sua organização. Daí você vai dizer assim, tá, mas eu já avalio o comportamento daquela pessoa nas soft skills, que a gente já viu aqui que são habilidades comportamentais. Na verdade, o fit cultural vai além disso, e isso que é tão interessante. Porque assim, ó, quando a gente vai fazer um processo seletivo, por exemplo, a gente vai olhar as soft skills, que são as habilidades comportamentais, a gente vai ver as hard skills, que são as habilidades técnicas, e a gente também vai avaliar o fit cultural. Então, por exemplo, se a gente pensar num garçom, eu tenho experiência nisso porque eu já atendi 16 restaurantes das mais diferentes especialidades em Joinville e foi uma experiência assim fantástica. Então vamos dizer que eu preciso de um garçom para um restaurante internacional que recebe turistas de vários países. Então eu preciso, nas hard skills, avaliar se esse garçom ele tem as habilidades técnicas para conseguir fazer o trabalho dele, né? Então, conduzir uma bandeja, entender o cardápio, conseguir explicar esse cardápio. E eu também preciso saber, por exemplo, se ele fala inglês ou outros idiomas que eu vou precisar. Isso são habilidades técnicas. Quando a gente olha para as habilidades comportamentais ou para soft skills, eu vou avaliar a gentileza, a comunicação, a agilidade desse garçom. E quando eu vou olhar para o fit cultural, eu vou olhar que valores estão presentes naquele garçom. Então, por exemplo, vamos dizer, e isso é um fato real que acontece nos restaurantes, vamos dizer que para aquele garçom o valor família, estar com a família em datas comemorativas, seja uma coisa assim essencial na sua vida. Então, por exemplo, aquele garçom não consegue imaginar ficar longe da sua mãe ou longe da sua esposa no Dia das Mães. E a gente sabe que o Dia das Mães é o Natal dos restaurantes. Então veja, esse garçom, apesar de falar muito bem inglês, de conseguir conduzir muito bem uma bandeja, atender muito bem os clientes, o valor dele vai entrar em conflito, porque nos momentos mais importantes do ano ele vai ter que estar trabalhando e servindo outras famílias que não a dele, né? É claro que vocês vão dizer assim, ah, mas ele pode levar a família dele para almoçar no restaurante. Não é a mesma coisa. Então, olhar esses valores, e aqui eu não estou dizendo que
o valor família esteja errado. Então vamos pegar pessoas que não valorizam família. Não, por favor, porque seria até contra o meu próprio valor pessoal, né? O que eu estou dizendo é, a gente vai ter que avaliar o que significa para ele valorizar a família. Porque tem garçons que vão valorizar a família, mas vão perceber que para fazer isso não precisam estar necessariamente lá presentes no Dia das Mães, porque o Dia das Mães deveriam ser todos os dias, né? Então é nesse sentido do fit cultural, né? Então vamos dizer assim, ó, que eu tenha uma pessoa que ela tenha um valor de competição. Então, eu quero ser o melhor vendedor, eu quero, não tem nada de errado com isso. Mas na minha empresa eu tenho um valor de cooperação que é muito forte. Então, à medida em que aquela pessoa começar a competir naquela cultura, a própria cultura vai empurrá-la para fora. Então, por isso que fazer essa avaliação dos valores de um profissional com os valores que a gente quer numa cultura organizacional é tão importante. Bom, mas eu vou te contar os benefícios de tudo isso, de fazer esse fit cultural e como a gente pode fazer essa avaliação na sequência. Então fica aqui comigo, já se inscreve aqui no canal da Synchrony, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa o seu comentário aqui. A sua empresa já avalia o fit cultural? Deixe seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. O primeiro benefício de se avaliar o fit cultural é que a cultura organizacional se fortalece. Bom, como eu contei para vocês nesse canal, há mais de 20 anos eu trabalho com culturas organizacionais e há mais de 20 anos eu venho falando sobre avaliar valores, fazer educação em valores e cuidar da cultura organizacional. E as empresas estão descobrindo isso agora, então fico muito feliz que cada vez mais se fala sobre cultura organizacional. Inclusive, eu gravei um vídeo nesse canal chamado Cultura Organizacional Hierárquica está em colapso? Então eu vou deixar o link aqui nos cards, na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder assistir depois, onde eu faço uma análise do que está acontecendo nas culturas organizacionais hierárquicas. Sabe daquela cultura assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu ainda encontro culturas organizacionais hierárquicas que estão lutando para se sustentar, ao invés de pegar um caminho muito mais fácil, muito mais tranquilo das culturas organizacionais igualitárias, né, onde as pessoas participam das decisões e elas se sentem muito mais comprometidas. Então, quando a gente fala de ter uma cultura organizacional forte, a gente está falando de ter valores claros e que esses valores eles fazem parte das decisões do dia a dia, não estão simplesmente no site ou num quadro na parede. Eles realmente fazem parte ali do dia a dia das decisões. Essa decisão de negócio está de acordo com os nossos valores? Então, por exemplo, eu posso ter práticas na Synchrony que não são éticas? Não, eu não posso. Por quê? Porque o primeiro valor da Synchrony é ética. Então, à medida em que eu quebro esse valor de ética, o que vai acontecer é que eu não vou conseguir engajamento na minha organização, porque as pessoas vão perceber que aquele valor não está de fato valendo. É fácil de fazer isso? Claro que não, né? Então, se fosse fácil, não teria graça. Mas você não pode perder esse vídeo que eu deixei aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo. Assiste lá porque vale muito a pena. O segundo benefício da gente avaliar o fit cultural é que as contratações para nossa organização vão ser muito mais acertadas. Porque se eu seleciono, recruto e seleciono pessoas que já vêm com valores que são alinhados àqueles valores que a minha organização espera, fica muito mais fácil dessa pessoa ser integrada naquela cultura e também fica muito mais fácil de ela se conectar de fato com aquela organização. Então isso vai gerar para ela muito mais motivação e muito mais engajamento. Então, esse é um benefício importante do fit cultural, ter contratações mais acertadas. O
Terceiro benefício de se avaliar o fit cultural é o clima organizacional. Porque pense o seguinte, se eu tenho numa cultura organizacional pessoas que têm valores em comum, valores que as conectam, o clima organizacional fica muito melhor e é muito mais fácil de gerenciar o clima organizacional. E para te ajudar a fazer isso, eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Clima Organizacional, como construí-lo como fonte de lucro. Que é óbvio que empresas que têm um melhor clima organizacional vão ter mais facilidade em ter lucro, sem dúvida. Então, acesse esse artigo que ele está muito interessante. Vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários desse vídeo para você poder ler depois. E para lembrar, né, lá no blog da Synchrony eu coloco sempre, periodicamente, uma série de materiais que você pode acessar, vários deles gratuitos, então tem vários artigos, tem vídeos lá que você pode ter acesso a vários conceitos e ferramentas de gestão de pessoas. Então basta acessar synchronyconsultoria.com.br, estou esperando a sua visita lá. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai continuar conversando sobre os benefícios de se avaliar o fit cultural, e tem benefícios incríveis ainda para te mostrar, e também como avaliar o fit cultural na semana que vem. Então eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. A sua empresa já avalia o fit cultural? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!